A palavra de Deus ela se renova a cada dia. Ontem eu estava cortando o cabelo com o irmão Michael Rubens, a maioria aqui conhece, e a gente estava meditando sobre o fim do ciclo da Arca de Noé. Não é sobre isso que eu vou falar, mas sobre o fim do ciclo da Arca de Noé. E nós chegamos a uma conclusão tremenda sobre a questão do corvo e a da pomba. Mas eu vou falar em uma outra oportunidade. Eu quero dizer com isso é que Deus, Ele renova através do seu Espírito no coração e na mente de cada um de nós, de acordo com o contexto, a realidade de vida, as experiências adquiridas pessoais, por observâncias, ou passadas hereditariamente por histórias e experiências negativas e positivas para os nossos pais e avós, de forma diferente. Mas Paulo tinha uma preocupação, e é essa preocupação de Paulo escrevendo a Timóteo que me fez chegar a essa conclusão que eu vou compartilhar com vocês. 1 Timóteo, capítulo 3, diz o seguinte, a epígrafe: os deveres dos bispos e dos diáconos. E a gente vai entrar um pouco na similaridade, na controvérsia disso aqui, né? Beneficamente falando, fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar ou compartilhar o que ele aprendeu. Não dado ao vinho, não espancador, porém moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus, ou do povo de Deus? O neófito, o novo convertido na fé, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo, também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio ou no laço do diabo. Quando eu lembro disso aqui, eu só lembro de Eliseu. Lá vai aquele homem, marido, mulher, olha que é um homem verdadeiro. É o testemunho, é a vida contínua e constante em observância dos terceiros, dos de fora. Também é necessário que... 8. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados muito ao vinho, não cobiçosos. Aqui ele não proíbe o vinho, ele diz não dado em demasia ao vinho. Não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos, suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E para finalizar, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui nós falamos, nós lemos, Paulo fala sobre episcopado, fala sobre bispo, ele fala intrinsecamente na palavra sobre presbitério, e ele fala sobre diaconato, mas ele fala sobre a mulher e sobre o homem, que são servos, entre aspas, meramente servos de Deus. Ele fala no final também sobre todo um exemplo a quem está de fora e principalmente aos que estão de dentro, a maneira de proceder, para não deixarmos aqueles que hoje chegam, como nós chegamos outrora na casa de Deus também, temos que trazer o ensinamento.
mas que nós, de uma forma bem rasa, para que nós entendamos etimologicamente e semanticamente, e eu vou dizer o que é isso para os irmãos. A etimologia é a origem e a evolução. A maioria das palavras nossas utilizadas hoje em dia vem do grego. E a semântica é o significado dessas palavras, não a sua origem, como elas são aplicadas. Às vezes uma palavra só ela pode ter várias conotações, em vários contextos, frases e textos diferentes. Então nós temos que entender que na Bíblia a palavra episcopado ela vem do episcopen, uma palavra grega. E episcope nada mais do que é ver de perto, supervisionar, vigiar e cuidar. Eu trabalho numa empresa que eu tenho um supervisor, e eu sempre converso com ele, mas ele é um supervisor presente. Vai que ele vê, né? Ele ouviu falando, mas ele de fato ele é. E supervisão não tem algo de sobrenatural. Eu só posso ter uma supervisão sobre a cor do cabelo, da roupa da irmã Elilde, se eu estiver próximo. Então não tenho como supervisionar se eu estiver distante. É incoerente eu dizer que eu converso com todo mundo no telefone, a equipe vai muito boa, mas eu não vou a campo entender qual é o problema que ele passa, ouvir o cliente para que eu possa trazer para a empresa e encontrar um denominador comum que seja bom para todo mundo. Isso é uma forma de serviço. O episcopado nada mais é do que aquele que aspira servir a Deus. O mal da igreja, dos membros, dos homens e mulheres hoje em dia é eles quererem a visibilidade, mas não quererem a efetividade do trabalho na obra de Deus. Eles quererem se verem, serem reconhecidos. O tipo de roupa, o que eu sei do Evangelho, o quanto que eu conheço de Bíblia, mas de nada vale evangelismo, porque se eu não pratico, é vão. É verdade. Agora, é uma preocupação, e eu falei no culto passado, muito grande hoje com esse sistema de mídia, dessa globalização bestial. A questão de querer ser visto. Quando o homem ele desde que ele está intrinsecamente, e a palavra entretecido, como o salmista fala, automaticamente, não se escandalize, quando no ato de amor permitido por Deus, o homem ele ejacula a vida dentro da mulher, e aquele espermatozoide ele cola na parede do útero, ele foi entretecido, ali foi dado vida. Antes que isso acontecesse, disse o salmista, Deus já sabia o meu sentar, o meu levantar, o meu pensar, antes da minha boca, o que o meu falar. Então, as funções de um bispo, ela inclui o quê? Liderança, ensino da palavra, doutrina, cuidado com os membros, administração da sacro da igreja, né? Da parte operacional da igreja. Tudo isso está ligado e é de fato episcopado. Agora, aspirar e querer ser um episcopo e exercer isso na casa do Senhor, e diga-se afirmadamente, exclusivamente, que não é somente dentro da casa do Senhor, mas principalmente fora. Ora, foi assim que foi dito o exemplo no início, sobre as pessoas de fora. Paulo foi bem enfático, para que não sejais mal vistos com as pessoas de fora. Porque a Bíblia relata que é necessário que venha o escândalo, mas através daquele que vem, porque ele se permitiu. Judas se permitiu. Pedro, na hora que foi usado para tentar Cristo, se permitiu. Há N exemplos na Bíblia de pessoas que se permitem. Quantas vezes nós já nos permitimos, ou ainda nos permitiremos a trazer esse tipo de problema espiritual? Então é necessário que haja primeiro um chamado interno. Eu tenho que ter convicção de qual é aquilo que eu quero fazer. Não é algo sobrenatural, o meu chamado. O céu se abriu, veio 200.000 anjos. Não! É algo que Deus coloca dentro do meu coração e eu não consigo parar de pensar fora daquilo. Para onde eu vou, o que eu vou fazer, seja dentro da eclésia ou seja fora, eu não consigo agir fora daquilo. Esse é o seu chamado. E eu me sinto bem com aquilo e eu posso fugir disso. Aí depois vem o reconhecimento dos de fora da igreja. Quantos de vocês já foram para algum lugar cantar, pregar, ou dar um testemunho e pessoas em todos os lugares com a mesma boca dizem: olha o irmão pastor, olha o irmão missionário, a irmã evangelista. Todos nós passamos por isso.
Isso é uma dádiva de Deus, é um dom. E depois as providências favoráveis, as circunstâncias. Deus, a exemplo do exército, que é um lema quem serviu as Forças Armadas, ele dá a missão, mas ele também te dá a condição. Nenhum país manda um paraquedista para a guerra pular sem paraquedas. Ninguém manda para o fuzileiro ir para o combate com o fuzil, mas sem a munição. A gente tem que, Deus, ele te dá a missão, mas ele te dá uma condição. E essas condições, elas vão acontecendo de maneiras às vezes imperceptíveis. Quando a gente vê, que a gente olha para trás, nossa, o quanto que nós percorremos e não percebemos isso, porque Deus está conduzindo. O vento que sopra o teu barco, a tua vela, é o Espírito Santo. A preocupação de Paulo, quando ele falou para Timóteo e fala para nós hoje em dia, é uma preocupação para que as igrejas na época, esses que têm esse chamado, que têm essa aptidão natural e espiritual por parte de Deus, eles se preparassem para que não gerassem com problemas, né, como se fossem inexperientes. Em vez de administrar bem, agravasse os problemas. Então Paulo estava ali instruindo. Agora, qual é a função de um bispo? Para que as pessoas, eu sou apóstolo. Que fique bem claro que não existe mais apóstolo, a não ser que você vá para o céu viver ao lado de Cristo, ou que ele volte e comece a andar do seu lado. Fora isso, não há apostolado. Agora há apóstolo, paipóstolo, tripóstolo, coisa de homem. Enquanto a palavra de Deus diz que quando você chegar no lugar mais alto, você tem que descer, que o menor é o maior. As pessoas querem ser maiores aqui na terra. Então o que é que o bispo, dentro da semântica, da aplicação da palavra, o que é que ele diz? O bispo, a grosso modo, ele supervisiona. O pastor, que é a mesma coisa que bispo, ele pastoreia, ele supervisiona, ele cuida, ele organiza, ele conduz. Ou a palavra pastor não tem nada a ver com o pastor das ovelhas? No contexto histórico, o diácono é a mesma coisa, só que ele tem que estar apto, pronto, espontaneamente para servir. Não tem esse negócio de diácono na obra de Deus ter vergonha, ter medo, ter receio, ter preguiça. E as pessoas que têm esse comportamento não são aptos para o diaconato. E o membro do corpo de Cristo, e vocês, e eu, o que é que nós somos? Tudo isso, gente, para chegar a um ponto. Toda a discriminação, a dissertação, relatação, aplicação, aconselhamento que qualquer um possa encontrar na Bíblia, ligada a funções da igreja, ela não é única, exclusivamente daqueles que exercem, é de todo o corpo de Cristo na terra. Todos têm que ser marido de uma só mulher, mulher de um só homem, todos têm que administrar, todos têm que trabalhar, todos têm que testemunhar, todos têm que ser vistos pelo de fora e pelo de dentro, porque nós somos a referência, o espelhamento, ou pelo menos deveria ser, de Cristo. E eu e você estamos falhando. Mas eu sou falho. Mas eu sou homem. O cair, agora tem essa palavra, não. O cair do homem, eu levo. Não! Nós temos uma obrigação de nos auto-aplicarmos nessa palavra continuamente, independentemente. E aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus, ele cuida. Mas não é uma especificação característica só daqueles que querem aparecer ou daqueles que verdadeiramente são chamados na obra de Deus. É de todo o corpo de Cristo, desde o neófito ao quase caminho andado. A antiguidade não é posto aquele que nasceu no evangelho, aquele que é neto de pastor, aquele que fez seminário, aquele que não interessa, independente de título humano. O maior título que nós temos é a da salvação. E essa salvação, ela nos imputa a necessidade e a obrigatoriedade de fazermos o que diz a palavra, sem tirar e nem pôr. Isso é uma responsabilidade nossa. O irmão Jesus não está livre disso. O evangelista, o pastor,
o bispo, o diácono, o maestro, seja lá quem for. Título, muitos títulos ficarão de fora, porque está faltando uma concordância e uma coerência entre aquilo que você lê, aquilo que você diz que pratica e aquilo que você prega, com pura e exclusivamente aquilo que você vive. Que Deus ele continue te abençoando rica, abundante e poderosamente. O Eterno ele está no comando, ele sempre está.